O Museu de Arte Sacra de Cabo Frio funciona no convento Nossa Senhora dos Anjos, que é um convento franciscano e foi fundado no século XVII por frades franciscanos, que vinham aqui trabalhar o ensino religioso e também ensinar as leis para os cabofrienses do período colonial. Depois de um período, até o século XVIII, esse convento passou por um período de abandono. E quando foi no começo do século XX, na Era Vargas, quando começa a preocupação com os monumentos históricos, foi criado o Serviço de Proteção Artístico e Nacional Histórico, hoje atual IPHAN, e esse convento foi acolhido para ser um desses patrimônios. Aí ele passa por um processo de restauração. E quando é na década de 80, um convênio entre a Mitra Diocesana de Niterói e o IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, vão resolver transformar o convento em um museu de arte religiosa tradicional. A fachada do convento é uma fachada típica de convento franciscano do litoral, de planta retangular. Ao centro, temos uma portaria com alpendre típico do século XVIII, já a parte superior com as janelas com o topo em curva. Um elemento muito típico também é o campanário, onde fica o sino e acima desse campanário tem o galo da gripa. Pinturas rebuscadas podem ser vistas em quase todos os templos barrocos. Esse convento não é só um marco da arquitetura religiosa franciscana, como em um acervo super interessante de obras do período barroco. O barroco é um estilo artístico que revela dramaticidade e realismo. Santo de Roca é um nome usado para um tipo de imagem que tem como principal característica a possibilidade de ser vestida. São compostas de duas partes, a escultura elaborada e encarnada, abrangendo geralmente cabeça e mãos, podendo alcançar outras partes do corpo, e a parte oculta pelo vestuário, geralmente feita em ripas de madeira. As imagens de Roca são consideravelmente mais leves e por isso estão associadas às realizações de procissões, em que eram carregadas sobre andores pelos fiéis. Os santos e as invocações marianas que estão presentes no acervo são os santos franciscanos que pertenciam à ordem ou devoções da ordem franciscana, como é o caso da Nossa Senhora dos Anjos, que além de ser a padroeira da ordem dos franciscanos, ela também é o oráculo desse convento. E a Nossa Senhora dos Anjos, assim como a maior parte das peças desses acervos, passou por uma restauração. As esculturas são de terracota, são imagens do século XVII, XVIII e XIX, todas de arte religiosa católica. A terracota é um barro cozido e o artista, depois de modelar a peça em argila, ele ocava todo o interior dessa peça e deixava as paredes mais finas para facilitar quando ela fosse ao forno de altas temperaturas, para evitar qualquer tipo de rachadura. Ele também deixava orifício na parte de trás da peça para evitar que o vapor liberado no momento do cozimento e os materiais orgânicos presentes na argila, que depois se transformam em gases, deteriorassem a peça durante a queima. As imagens em terracota expostas nessa sala são atribuídas ao mestre de Angra, escultor franciscano do século XVII, cujas obras encontram-se em diversos conventos da costa fluminense e do Planalto Paulista. Por não terem assinatura, as obras são atribuídas ao santeiro, conforme algumas características: cabelos em sulco profundo, mãos afinadas, vestes robustas, dobras nas mangas, as costas apresentam perfurações retangulares, interior oco e alisamento sem acabamentos ou finalizações, já que as peças foram produzidas para nichos ou altares. Também é atribuída ao mestre de Angra a imagem de Santo Antônio, na nave central. Desde a pré-história, as esculturas estão presentes como forma de expressão das artes plásticas, com o uso de diferentes materiais e técnicas,
pedra, madeira, cobre, bronze, ferro, argila, cimento ou plástico. Para cada material, um tipo de técnica é aplicado. Esculturas em terracota são produzidas com a modelagem de argila úmida e posteriormente cozida em fornos para secagem. Daí o nome terracota ou terra cozida. No ano de 1216, após passar a noite em profunda oração, São Francisco teve na pequenina igreja de Porciúncula, nas proximidades de Assis, uma visão de Maria Santíssima e de seu divino Filho, circundados de uma multidão de anjos. Perguntaram-lhe naquela milagrosa e singular aparição que favor ele gostaria de pedir. Zeloso pela salvação das almas, Francisco não demorou a responder-lhes: que todos quantos, arrependidos e devidamente confessados, vierem visitar esta igrejinha, possam receber a completa remissão de seus pecados. Jesus então lhe disse: é grande o que me pedes, mas o concedo de bom grado, sobre a condição de que vais pedir tal indulgência ao meu vigário na terra, o Papa. Francisco foi às pressas ao encontro do pontífice reinante à época, Honório III, que, ouvindo a narração da maravilhosa visão que tivera São Francisco, concedeu a pedida indulgência, escolhendo o dia 2 de agosto para se fazer jus a tão singular privilégio. E assim ficou instituído o chamado Perdão de Assis.